Aê, que bom, agora Oi, foi. Tudo bom, Lilian? tudo bem, Ana? Deixa eu só aumentar aqui o volume. Tá, joia. Você me ouve bem? Sim, te ouvo super bem. Que bom, que bom. Primeiro, obrigada por topar, tirar um tempinho aí para bater esse papo com a gente. A gente achou que seria bacana, contar um pouquinho, né, como o projeto Empreender para Educar já começou. E ele aborda uma temática muito interessante, né, que é a do microcrédito. E então a gente achou que seria legal trazer um pouco essa discussão, né, sobre o tema e contar um pouquinho também sobre a Acreditar, sobre o projeto Empreender para Educar que estamos juntos. Eu vou começar só me apresentando, falando rapidamente um pouquinho do Instituto Soleia, para quem é novo por aqui, quem está vendo agora ou quem ainda vai ver essa live. Eu sou a Ana, eu sou especialista de projetos sociais do Instituto Soleia, que é uma ONG voltada para a educação, né? Nós estamos aqui baseados no Rio de Janeiro, mas a gente apoia projetos de educação em várias regiões do Brasil. Apoia, coopera financeira e tecnicamente na implementação, sempre voltado aí ao indicador, ao ODS 4, né, que é da educação. Então, em como a gente consegue contribuir com as metas referentes a esse ODS. E aí, Lilian, eu vou passar a palavra para você se apresentar e apresentar um pouquinho do trabalho da Acreditar. Primeiro, eu queria muito agradecer, né, por estar aqui falando com vocês sobre um tema que é tão importante, né, e que para a gente, assim, né, a gente faz o coração pulsar há muito tempo trabalhar com essa temática. Então, meu nome é Lília, eu estou falando de Glória do Goitá, que fica no interior de Pernambuco, que é uma cidade aqui da Zona da Mata do estado. Nós somos uma organização que começou um trabalho mais ou menos em 2001. A gente queria muito ressignificar, né, a coisa do trabalho e da renda. E o microcrédito foi algo muito importante para que a juventude pudesse viver com dignidade no seu território de origem, né? E a gente tinha um processo de imigração muito grande para outras regiões do Brasil. E foi muito importante aprender coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, mas que a gente vivia, né? Como, por exemplo, a questão do empreendedorismo, a questão do próprio microcrédito que a gente passou a vivenciar na prática e como é que ressignificar esses conceitos poderiam melhorar a vida, né, das pessoas da minha comunidade, do meu município e de outros, para que a gente pudesse viver aqui. Então, acreditar surge principalmente dentro desse contexto, né, do microcrédito e da educação empreendedora, pensando muito em construir um ambiente para desenvolver um empreendedorismo digno. Então, nós somos essa organização, né, que na verdade formalmente surge em 2006, que promove o desenvolvimento econômico e social de comunidades e que atua com educação, com microcrédito, né, para desenvolver talentos humanos, né, para promover desenvolvimento territorial, né. Então é esse trabalho que a gente faz, mas né, que tem várias nuances que a gente vem trabalhando para poder, né, empoderar economicamente as pessoas, e o microcrédito é um instrumento muito importante em todo esse processo, né, de aprendizado e de construção que a Acreditar vem desenvolvendo aqui no território. Com certeza. Agora, no finalzinho da sua fala, você tocou até no ponto que eu ia te pedir para contar um pouquinho mais, né? Acho que a gente está muito familiarizado em ouvir a palavra microcrédito, mas não sei se é todo mundo que sabe, né, um pouco do conceito por trás da história, por trás da criação do microcrédito, né? Qual é o objetivo e como ele é uma importante ferramenta de transformação social, né? Para N situações, e aí a gente pode falar um pouquinho dela, mas uma das que você citou, inclusive, de conter um pouco a evasão rural, né? De gerar oportunidades
de geração de renda nos próprios locais, principalmente para uma população que às vezes não teria acesso a essa renda, né, de outras formas, de formas mais convencionais, por às vezes não ter, né, bens ou não ter como, não ter uma renda fixa, né, não ter as Isso. garantias que às vezes são exigidas formalmente. Então, conta um pouquinho sobre, vai, da sua perspectiva aí, né, um pouco, vamos passar só um pouquinho no contexto da a história do microcrédito, né, como foi criado, como que é usado. E então, o microcrédito, né, ele ficou muito conhecido mundo afora, em 1970, a partir do conceito que o Muhammad Yunus, né, que é um indiano, ele democratizou o conceito de microcrédito para o mundo, né? Foi a pessoa que conseguiu assim sistematizar isso e o mundo inteiro ficou sabendo o que que era, como é que funcionava e inclusive tem um livro dele que é muito famoso, que é O Banqueiro dos Pobres, né? Que conta um pouco, só para as pessoas entenderem, ele era um professor de economia que estava na universidade e que ao redor, né, no país que ele vivia, existia uma crise, as pessoas morrendo de fome, e ele ficava pensando como é que os conceitos que ele ensinava na universidade não poderia resolver aqueles problemas. É quando ele começa a emprestar do seu próprio dinheiro recurso para as pessoas, né? Teve todo um estudo, é uma história muito, muito bacana de se conhecer e que esse empréstimo, né, de pequeno valor para pequenos empreendedores, formais e informais, conseguirem ter uma renda ali, ter dignidade, porque muitos acessavam o valor de agiota, ou que eles conseguiam, sem o microcrédito, sem esse dinheiro emprestado, né, eles não conseguiam nem o suficiente para sobreviver. Então, essa experiência dele, né, que é muito conhecido mundo afora, fez com que várias pessoas ao redor do mundo passassem a conhecer esse conceito. Mas a gente aqui, né, eu sou pernambucana, né, então tem também relatos que, na verdade, a UNO, né, que é a União Nordestina de Organizações, já faziam aqui uma experiência entre Pernambuco e Bahia, tinha experiências de microcrédito. Então, só explicando assim, né, o microcrédito é um empréstimo de pequeno valor, né, geralmente para empreendedores, e que ele pega esse valor para investir na sua atividade econômica. Então, esse empreendedor pode ser formal ou informal, né? E geralmente, a partir do conceito do Yunus, a gente vê que o microcrédito ele pode ser um forte aliado para reduzir pobreza, que é assim um conceito que ele democratizou. Então, com essa experiência do microcrédito, inclusive ele ganhou o Nobel da Paz, porque ele resolveu um problema de fome no país dele. E o microcrédito, ele é esse movimento, para mim, também do dinheiro vivo, né? Então, do dinheiro que está na mão de uma pessoa hoje, que a pessoa consegue acessar, não é um recurso dado, é um recurso emprestado para fomentar uma atividade econômica, e ela devolve esse dinheiro e vai para uma outra pessoa acessar também para investir no seu negócio, e ela devolve e uma outra pessoa acessa. Então, eu digo, é esse dinheiro em movimento, esse dinheiro que se transforma e que é muito importante hoje, assim, né? Porque muitas pessoas não conseguem ter acesso. E dentro da dimensão do trabalho da Acreditar também, Ana, a gente achou por bem, porque hoje no Brasil, assim, o conceito microcrédito, ele cresceu muito mundo afora, né? Então, a gente tem um movimento aí da UNO de 73, tem UNOS que democratiza para o mundo todo. Em 2006, ele ganha o Nobel da Paz, e hoje, assim, se a gente olha para todo lugar, eu faço microcrédito, mas existem outros conceitos, como, por exemplo, o microcrédito produtivo e orientado, que é o que a Acreditar faz. Existe o conceito que o próprio governo federal, né, definiu, né, quando ele criou lá o programa de microcrédito, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. E para a gente, né, existem vários outros conceitos, inclusive assim, evoluiu muito esse conceito, inclusive do microcrédito mais comercial, que não tem assim um direcionamento produtivo, mas que é um empréstimo de pequeno valor. Então, mas no contexto aqui da Acreditar, que eu contei um pouco para vocês, para a gente, o conceito de microcrédito que a gente trabalha é a orientação personalizada para o empreendedor, para a empreendedora, combinada ao empréstimo financeiro, educação financeira e acompanhamento. Então, é oferecido para a população de baixa renda, a fim de só apoiar atividades geradoras de renda que possam promover transformações sociais, que possam ajudar, que possa ser algo importante ali para melhorar a vida das pessoas. Então, o trabalho que a gente realiza está muito alinhado ao que o Yunus já trazia, né, lá, como ele fez no país dele, como a UNO aqui já trabalhava, que o microcrédito é uma ferramenta importante para gerar transformação social, mas que ele precisa de outros componentes, né? Ou então, assim, né, a orientação empreendedora, que é o que a Acreditar já vem fazendo hoje. Então, é por aí.
Com certeza, assim, acho que você tocou num ponto importante que foi um dos motivos principais que acho que levou assim o Instituto Soleia a decidir, né, por estar junto de vocês nesse projeto, porque ele une dois fatores muito importantes, né? E acho que até numa das nossas conversas iniciais você falou que existem às vezes alguns cursos de empreendedorismo, né? Muitos e alguns aí voltados até para específicos para o contexto rural, mas as pessoas às vezes saíam deles cheias de ideias, né? E às vezes com as ferramentas necessárias para gerir eventualmente um negócio que já tivesse, porém sem a oportunidade de acessar esse recurso, né? E de fato colocar é, a ideia de pé ou, né, ou alavancar aí eventualmente a atividade que já estivesse exercendo. Então, acho que a união dessas duas coisas, né, que é a educação, né, então oferecer aí as ferramentas de gestão e de empreendedorismo, junto com o acesso a esse microcrédito, acho que é um combo assim completo para dar uma oportunidade das pessoas transformarem as suas realidades e muitas vezes a realidade do entorno onde elas vivem, né? Você, até uma coisa que eu fiquei super, quando eu fui ler mais sobre a história do Yunus, eu achei super interessante quando ele conta, né, desse primeiro caso que você mencionou, foi que todas as mulheres que ele realizou, né, esse primeiro empréstimo, ele concedeu para um grupo de mulheres. Eu não lembro a atividade delas, se elas eram artesãs, o que eram. Mas ele falou que todas eventualmente elas faziam devolviam, né, na data correta, assim, não tinha atraso, não tinha uma alta taxa de inadimplência. E você também comentou, né, disso. E conta um pouquinho assim também como que funciona, né, a questão que você passou assim um pouco por cima da rotatividade, né, que o dinheiro ele é vivo, né, ele vai de uma pessoa para outra pessoa. É, como que se dá isso, só para a gente explicar um pouquinho também. E eu queria que daí também, se você puder pegar o gancho, já comentar, né, o porquê de escolher, de focar em específico em mulheres, né, para estar acessando a esse conhecimento e a esses recursos. Tá, então vou só inverter um pouco a ordem do que você me perguntou. Fazer esse trabalho que a Acreditar faz, assim, nos permite aprender muito, inclusive, assim, poder aprender a partir da experiência empreendedora de muitas pessoas, inclusive, assim, nos permite ir qualificando o trabalho que a gente faz e aperfeiçoando para cada vez mais ir aproximando da realidade. Então, foi aprendendo, né, com as pessoas nas comunidades e nos municípios que surgiu o nosso projeto das Marias, né? Que foi uma iniciativa que a gente começou a perceber dentro da Acreditar muito grande em 2014, porque a gente já vinha fazendo microcrédito, já vinha fazendo um pouco de educação financeira, e as mulheres elas vinham se tornando o maior público da Acreditar. Na verdade, elas já eram, né? E a gente começou a ter alguns desafios para conseguir conceder o microcrédito para essas mulheres. Então, vários desafios do tipo. Primeiro, quando a gente olha sobre uma perspectiva econômica, a maioria dessas mulheres, elas nunca tinham trabalhado formalmente, elas nunca tinham comprado no nome delas, algumas não eram bancarizadas. E tinha uma questão também assim de gênero, de ter autorização do marido para poder muitas vezes empreender ou acessar um recurso financeiro, ou da própria família, né? Então a gente foi percebendo todas essas questões que muitas vezes dentro do nosso trabalho eram desafios para poder incluir essa pessoa. Então passa também por uma questão de que esse papel de estar economicamente ativo, de ter uma atividade econômica, de acessar recursos financeiros, por muito tempo, né, a mulher ela não conseguia acessar e acabava que a nossa sociedade também não ia dando possibilidade para que ela pudesse acessar esse recurso para potencializar uma atividade que ela queria desenvolver E para gerar acaba renda. virando um ciclo, né? Porque por não ter conseguir acessar, acaba ficando, né?
dependendo de, né, de um marido, de alguém, de uma estrutura aí Isso. patriarcal e acaba, é, enfim, a independência financeira vem como uma ferramenta de empoderamento feminino também, né? Isso mesmo, isso mesmo. E como assim essas mulheres já vinham para acreditar, a gente percebeu que a gente precisava trabalhar outras questões, né? A gente já tinha a questão econômica, então a gente poderia trabalhar a questão do empoderamento feminino e de igualdade de gênero. E surge também assim a partir de uma perspectiva de algumas violências que a gente vivenciava. Então, a partir desse momento, a gente parou para. A gente queria saber quem são essas pessoas, né? Quem são essas mulheres que acessam, o que é que elas sonham, o que é que elas fazem com esse dinheiro, o que é que significa o que significa esse negócio para a família dela, ela tem filhos, ela estudou até que série, onde é que ela mora, né? Ela tem poupança, ela aprendeu sobre educação financeira, então a gente quis conhecer essas histórias. E a gente conheceu a história de 204 mulheres que a gente atendia. Caramba, que legal. E e foi Muita muito gente. bonito, muita gente. Então, uma das coisas que a gente descobriu é que quando chegava Maria José da Silva, a gente não conseguia mais tratar pelo nome, porque Muito. eram muitas mulheres com o mesmo nome. Mas quando chegava em Maria, eram muitas Marias. E, e daí a gente resolveu que a gente ia criar um programa dentro da Acreditar que ia trabalhar empoderamento feminino, igualdade de gênero e o acesso ao microcrédito, que se chama As Marias, que era assim que elas se chamavam. E a gente descobriu também, Ana, que quando a gente concedia um microcrédito para uma mulher, né, esse negócio, o que ele gerava de retorno, ela investia para a melhoria da casa, para a melhoria dos filhos, para a melhoria da alimentação. Então a gente acabou percebendo que o impacto social era muito grande e também tinha a questão do acesso mesmo, né, do serviço financeiro e o nível de vulnerabilidade, né, econômica e de outras vulnerabilidades. Então era muito maior do que o outro público, né, do público masculino. Então a Masculino. gente acabou percebendo que seria muito estratégico para a gente uma organização social, né, que surge falando de algo que é muito antigo, que é o dinheiro, que muitas pessoas não falam, sobre empreendedorismo, sobre gerar renda, sobre ficar no seu local com dignidade, com renda e com trabalho. E que fazer isso era muito importante, que a gente precisava falar disso com outras mulheres, com outras pessoas e precisava ter esse direcionamento. Além de ter todo esse impacto social muito importante, de gerar acesso, a gente também percebeu que fazer isso, a gente tinha um público que era extremamente pontual, extremamente assim, com a capacidade enorme de gestão, mesmo quando não tinha muita escolaridade, mas tinha uma noção de investir, né? De como investir, de quanto estava retirando, do que tinha comprado, do giro do negócio. Então, a gente percebeu que as mulheres eram excelentes empreendedoras e faziam já uma boa gestão, porque muitas faziam a própria gestão da própria Da casa, casa, sim. e uma pontualidade enorme também na devolução dos pagamentos. Então, isso tudo, né? Então, essa falta de acesso, essa necessidade também de, quando você trabalha a questão do empoderamento econômico dessa mulher, né, com toda a educação financeira e microcrédito, você também ajuda a trabalhar uma questão de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade de gênero. E acho que tem uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu falo do programa das Marias, porque é algo que me dá muito orgulho de ter participado e de ter sido parte desse processo, que sempre a gente está procurando saber o que é que mudou, como estar no programa impactou sua vida, como fazer parte do programa da Acreditar tem contribuído. E eu acho que eu lembro de uma das Marias que me falou assim algo que eu achei muito interessante, porque nessa mesma época eu estava lendo um livro de Amartya Sen, que é Desenvolvimento como Liberdade. E eu perguntei para ela o que é que fazer parte do programa da Acreditar, estar recebendo recurso, tinha mudado na vida dela. Aí ela me falou assim que ela agora tinha o dinheiro dela, que ela podia decidir o que ela podia comprar, que ela podia dar uma vida melhor para os filhos dela, que ela podia sair no fim de semana e ir no restaurante ou até ir no cinema, né? Mas que a gente tinha dado liberdade para ela, que ela se tinha livre porque agora ela estava vivendo Liberdade. isso. É. Então, e uma mulher de uma comunidade aqui que às vezes não teve acesso, assim, né? Não foi para a faculdade, não leu esse livro, né? Disse, gente, tá vendo as coisas se encontram. E eu achei fantástico isso, e isso, assim, né? Impulsiona muito o nosso trabalho.
E falando nessa rotatividade, essas Marias, né, que eu falei, a gente tem um processo que a gente sistematiza, é como se o dinheiro que uma pessoa acessa, por exemplo, eu acessei agora, Ana, então daqui a 6 meses, 7 meses eu devolvo, aí você acessa. Então, em 2 anos, Ana, são 3 Marias que acessam o mesmo valor. É como, quando eu digo assim, esse dinheiro vivo que está em movimento, ele vem para a minha mão, eu visto meu negócio, eu devolvo, você acessa. Então, assim, é um recurso que consegue transformar a vida, que ele está se movimentando e que está possibilitando que essa mulher tenha esse acesso. Então, muitas vezes a gente acha que é algo muito pequeno, mas não é. Pensa que você tem um sonho ali e às vezes você não tem um recurso para poder comprar aquelas mercadorias e poder implementar realmente seu sonho, não tem a orientação necessária, né? Não tem também quem acredite, que é algo muito importante. Então, é isso que a gente tenta oferecer hoje para as mulheres com o programa da Acreditar e que a gente vem fazendo, né? Está fazendo com essa parceria com o Instituto Soleil agora também, que também passou a acreditar que o microcrédito é esse movimento vivo que consegue transformar vidas, que é algo que a gente vem fazendo há tanto tempo, né? Que vem mostrando que o quanto ele pode gerar valor e o quanto é importante a gente dar acesso para essas populações Brasil afora, aqui, né, em Glória do Goitá, que é Nordeste do Brasil interior, aqui em tantas outras cidades, né? Aqui nas cidades pequenininhas, como também nas comunidades rurais. A gente sabe que o Brasil é muito grande e que existem muitas coisas assim que são diferentes, né? Então é muito importante ter esse olhar para as diferentes regiões, para diferentes localidades e levar acesso, né? Então é isso que a gente tem feito e agora com mais força com o Instituto também, né? Colocando força nessa grande missão, nesse grande objetivo. É uma bela missão mesmo, e a palavra, né, às vezes a palavra empoderamento fica um pouco batida, assim, né, de ser, mas acho que ela significa muito isso também, né, liberdade, porque muitas mulheres às vezes acabam tendo que ficar num contexto de violência, né, como você citou, e por uma dependência financeira, né, existem muitas mulheres mães solteiras, né, também pelo Brasil, e acho que olhar para a independência feminina, né, para a educação das mulheres e focar, né, no acesso delas a esse recurso faz todo sentido. Inclusive está até alinhado, acho que com algumas é, políticas públicas, né, Bolsa Família, assim, acho que então é uma ferramenta de transformação mesmo. E, acho muito interessante o que você mencionou, né? Que às vezes é um recurso que estaria parado, né? E ele vivo ali, passando, né? Pode gerar transformação na vida de muitas pessoas. E como é que funciona? Conta um pouquinho assim, porque não é só também, né? Aí a gente pode entrar um pouquinho específico no status do empreender para educar, em que fase que vocês estão, e também assim contar, né, as mulheres, as pessoas que acessam a esse fundo, é um fundo rotativo, né, por assim dizer, tem que desenvolver, né, um plano, um cronograma, uma estratégia, como é que é? Então, né? Nesse ano, a gente, junto com o Instituto, a gente pôde fazer algo que para mim é muito relevante, que é desenvolver um projeto, né? Que é o Educar para Empreender, que está reunindo cerca de 55 mulheres de Glória do Goitá e aqui de Gravatá. Então, a Acreditar e o Instituto Abdalá de Moura está primeiro realizando uma formação com essas mulheres que trazem eixos que são fundamentais, tanto para o fortalecimento do negócio, também como o fortalecimento dessas mulheres. A gente sabe que a gente não pode só olhar para o negócio sem fortalecer também a pessoa, né, a empreendedora. Então, são mulheres, eu digo mulheres porque tem um público de homem que acho que são 6 do público, né? Então, eu estou usando, falando feminino, e elas já aprenderam sobre, já tiveram primeiro, então tem um processo logo de formação e junto com essa formação tem também acesso a um fundo de microcrédito para poder potencializar as atividades econômicas que elas querem desenvolver ou que já desenvolvem também. Desenvolver de quer iniciar, né? Porque tem pessoas também que ainda não têm um projeto produtivo e outras pessoas que já têm. Então, nesse momento, estão vivenciando um processo de formação
que fizeram o primeiro módulo, né, que é de identidade e desenvolvimento pessoal. Então, trabalha muito assim, né, o quem sou eu, as minhas histórias, essa conexão com o meu lugar, que é muito importante, né, a gente se reconhecer na própria história, né, porque essa que a gente tem, como é que a nossa história nos dá força para a gente, né, se reafirmar como empreendedora, dona desse lugar, desse dinheiro e desse empreendedorismo, né, com toda essa força que essas mulheres todas do projeto têm. Agora elas estão vivendo educação financeira e empreendedorismo, então a gente falar sobre dinheiro, né, que é algo que muitas pessoas não falam, muitas famílias não falam, e que seu Moura do Instituto fala isso, que acreditar ela surge para falar de algo que é muito antigo, né, que é o dinheiro, mas para ressignificar esse conceito a partir da mão das mulheres, dos jovens, e usando esse dinheiro como trampolim para gerar desenvolvimento econômico e social. Então, aprendendo sobre educação financeira também para falar de orçamento, plano de poupança, mas aprender sobre serviço financeiro para falar de sonho, que é o que acho que, né, e dizer que pode sonhar, que é algo que o projeto tem falado desde o começo, e também de projeto de vida, que é outro modo que elas vão viver, educação e cidadania, e informática e letramento digital direcionada para negócio. Então, as empreendedoras vão viver toda essa jornada, então, uma jornada, né, de aprendizado, que tem a PEADS, que é uma pedagogia para o desenvolvimento humano, é o fio condutor para tudo isso, que leva para o microcrédito, que é esse microcrédito que a Acreditar faz, que é esse microcrédito que cada semana, quando a gente olha, eu digo sempre, não são projetos só, é a história de vida de uma pessoa que está ali, que tem algo muito, tem uma família toda. Então, quando a gente olha também o valor e o serviço que esse negócio gera para aquela comunidade, então o dinheiro que ele gera ali, os postos de trabalho, então é o microcrédito também distribuindo renda, né, gente, gerando riqueza em lugares como o que a gente está, em comunidades rurais, como a gente também atende, que muitas vezes estão aí escondidas por esse Brasil afora, mas que a gente está conseguindo tocar e levar a oportunidade. Então, o projeto é essa boniteza toda, né, que está acontecendo agora e que de todas as mulheres que estão participando, a gente vê muito assim, muita garra, muita força, muita vontade de aprender e de fazer. E que acho que o que tem sido mais bonito realmente é a força delas de aprender o máximo que podem para poder fortalecer suas atividades, suas vidas, suas famílias, e que a formação junto com o microcrédito vai ser um instrumento importante para um aliado, né, para que a gente consiga aí contribuir para que elas alcancem o que elas querem e para que o nosso território, aqui Glória, Gravatá, que a gente está, seja esse lugar, né, tão bom para a gente viver e que a gente e os nossos filhos se encontrem, né, empreendendo e vivendo com dignidade aqui, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. E eu acho que assim, eu espero que para quem esteja assistindo a gente, né, tenha ficado essa mensagem, né, de focar no público feminino, né, como enquanto para promover essa transformação social, né, de pensar em projetos voltados para esse público, que tem um potencial enorme. E é curioso, né, porque como você falou, o projeto em si a gente não teve esse recorte em específico, né? Mas a maioria do público que compareceu e se inscreveu foram mulheres. E é uma realidade muito semelhante a outros projetos que a gente tem diferentes, né? Até um, inclusive, na Paraíba, que também foi ofertado, né, oficinas profissionalizantes de algumas atividades e, assim, 95% do grupo acabou sendo, das vagas acabaram sendo preenchidas por mulheres, então, assim, é, tem muita mulher com, né, com vontade e, enfim, precisando às vezes só dessa oportunidade e que muitas vezes, em específico com finanças, como você já falou, às vezes até já faz e nem sabe o que faz, né? Não, eu não entendo de sabe e nem sabe que sabe. Mas a gente falou, né, bastante dessa questão feminina, e aí agora, em termos, só queria comentar um pouco também da parte da juventude, né, enquanto um ator, né, importante aí, acho que, não sei, queria que você também pudesse compartilhar relatos, compartilhar histórias assim de jovens, porque acho que é importante também entender e passar para o pessoal que está vendo um relato assim, né, de que muitas pessoas que
às vezes crescem em zonas rurais, acabam tendo que, ou tendo a crença de, mas muitas vezes, né, tem que, por não ter oportunidade, que sair da onde estão, né, deixar suas famílias para trás, deixar suas casas para trás, para ir atrás de alguma atividade que gere renda, né? E acho que também é importante a gente olhar, né, para além da mulher, mas também para o jovem, enquanto na criação aí de futuros negócios que eventualmente prosperando podem até vir a gerar mais empregos, né, e sem a necessidade de ter que sair da sua área, né, da sua cidade. Então, assim, a juventude, né, foi onde todo o trabalho começou, né? Quando a gente iniciou o trabalho da Acreditar, a gente queria muito que os jovens não saíssem da nossa região daqui para São Paulo ou outros lugares em busca de dignidade de trabalho e renda. Então, a gente precisou primeiro conseguir disseminar o conceito de empreendedorismo, né? Porque eu acho que, na minha opinião, tem coisas que é como se a gente não se visse sendo ou fazendo, exercendo aquele papel. Então, muitas vezes, até atuar na política é como se as mesmas famílias ficassem por muito tempo. E empreendedorismo de sucesso, na minha cidade, no meu território, só algumas famílias podem fazer e eu não consigo fazer. Então, acaba que eu, É assim, uma é um crença que conceito tem que ser quebrada, né? Como se ser eu me quebrada, visse com sempre certeza. num papel assim de empregada e não de protagonista, né? Então a gente, desde o começo, a gente discutia muito isso, né? Se a minha cidade, se a minha comunidade, ela vai ser esse melhor lugar, eu preciso começar a fazer isso. Então o jovem ele consegue ter um olhar mais inovador, né? Ele consegue criar negócios mais diferenciados. Hoje ele consegue unir a outras questões, consegue trazer a questão da tecnologia com muito mais facilidade, né? Para poder vender, fazer pronta entrega ou vender o negócio de forma virtual e daí acessar outros mercados, o que é muito importante. E também ajudar a gente a ressignificar algumas coisas que eram vistas por muito tempo como algo que eu não queria ser ou que eu não queria exercer porque era algo que não era para mim. Então, a agricultura, por exemplo. Então, o trabalho que a Acreditar faz, a gente vê jovens hoje que querem viver da agricultura, mas não de qualquer agricultura, né? Da agricultura orgânica, da agricultura agroecológica. Então, são jovens que estão ficando no campo, muito novos, e que estão ressignificando esse conceito, que é muito importante, porque a gente também, falando de Nordeste, tem muito uma questão de que quem não estuda fica na enxada, e que é algo muito ruim. Então, como você vai ressignificando isso para conseguir realmente que essa juventude fique, né, e que vá criando mais oportunidade de trabalho e renda também no campo, porque a gente sabe que as cidades não têm condições de absorver, né, toda essa população, mas que é importante também ter esse espaço para o campo, como também essa juventude que está na cidade e que vai, né, criando novos nichos. A gente vê que o mundo do trabalho também está em movimento, né, e o jovem ele vai acompanhando esse movimento também para estar criando essa inovação, né, levando acesso e novidades para as populações, né, para a Glória, né, que é onde eu estou. Então, isso é muito importante. Então, os jovens vêm fazendo e aqui a gente aprendeu algumas coisas que foi muito importante nessa jornada toda e que a gente faz hoje em outros projetos que a gente desenvolve, porque, Ana, o empreendedorismo também nesse país, ele é visto, ele é muito desvalorizado também as pessoas, e é como, muitas vezes é como se fosse algo ruim, porque a gente às vezes não consegue dar um outro passo para que esse negócio gere renda, para que a gente consiga acessar outros mercados e cada vez mais ser algo que consiga dar cada vez mais dignidade. Então, hoje, dentro do trabalho da Acreditar, a partir do trabalho com as Marias, a gente também fala com os filhos dessas Marias, através de outros projetos que a gente faz com recurso incentivado. Imagine uma criança que olha para a mãe que é empreendedora, né? Que trabalha bastante e ele olha para a mãe dele, mamãe, vender picolé não combina com você. Eu não queria que você fizesse isso. Então, aí daí a gente tá lá ensinando para dizer, não, mas sabe o que é que esse picolé significa? Sabe, esse picolé te levou para a escola, colocou comida na mesa e vestiu tua roupa. Então, essa pamonha que ela vende na rua é esse milho. Como é que também que a gente forma essa juventude para ela conseguir ver o valor dessas coisas e também a riqueza do empreendedorismo, que muitas vezes nesse país, inclusive através das mulheres, acontece na informalidade. Que quando a gente faz projetos como esse, Ana, que o Instituto está fazendo, a gente também assim está
conseguindo promover, né, uma justiça social de levar acesso, porque o microcrédito muitas vezes é a primeira porta para acesso a serviços financeiros, né, para redução de desigualdade que a gente sabe que é enorme nesse país. Então, a gente vem falando isso com a juventude, vem falando isso com as crianças, vem falando de educação financeira e vem mostrando o valor desse empreendedorismo e que a gente acha que, com certeza, no futuro, isso vai se transformar em coisas muito maiores, então vai ter muito mais jovens repensando o seu lugar, tendo o valor das suas histórias, e assim como o Yuno já diz, né, que as mulheres, por exemplo, a minha mãe que empreende, ou a sua mãe que empreende, conseguiu fazer um negócio desse tamanho. Imagino os filhos dessas mulheres, né, que agora estão estudando, estão indo para a faculdade, porque eu também fui para a faculdade, com internet, com os cursos, então ele consegue fazer 10 vezes maior. Então, a gente acredita muito nessa transformação e que o microcrédito ele consegue fazer isso, né? Consegue. E para mim é um instrumento muito importante, assim, sabe? É a primeira porta realmente para inclusão financeira, para acesso. E que a gente olha muitas mulheres também, mas a gente precisa estar muito consciente também que muitas vezes é o retrato da desigualdade que a gente tem nesse país, que a gente precisa fazer muito mais ações como essas, incluir muito mais pessoas para que as mulheres tenham acesso a recurso financeiro, consigam empreender assim como os seus filhos, porque eu acho que isso também consegue melhorar muito a vida da nossa comunidade, do nosso país. Com certeza. E os jovens que vão, né, herdar a sociedade daqui a alguns anos, né? Então, eles têm que ser considerados, com certeza, na- na- já desde o começo, né, na discussão. E como você falou, eles trazem olhares, múltiplos e complementares que às vezes gerações, pessoas mais velhas às vezes não têm, né? Aí acho muito importante quando você coloca a questão de ressignificar alguns trabalhos, né? E atrelar novos valores a eles, né? Então, né, quando a gente toca no assunto de sustentabilidade, muita gente acha que ele é e ele é muitas vezes oposto a algumas atividades da agricultura, mas não é. Existe como ter atividades, né, de agricultura com um impacto menor, e acho que esses valores estão cada vez mais sendo incorporados aos negócios, e é uma bandeira que está sendo muito puxada, especialmente pelas juventudes. A gente vê aí, né, mundo afora, um movimento grande das juventudes, principalmente na questão climática, assim, então é muito importante esse olhar mesmo de inclusão desde cedo desse público. Eu vou, agora a gente está, acho que caminhando para o fim do nosso papo. Temos algumas pessoas aqui participando. Não sei se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, que eu acho que a gente bateu um papo assim super interessante sobre vários temas. É, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que assistiu ou vai assistir. E vou deixar aqui uns minutinhos para ver se alguém quer fazer alguma pergunta a mais para a gente, Lilian. E Ô, Ana, também enquanto alguém pergunta, só um dado assim da Acreditar que eu acho que é importante compartilhar, né? Que eu não sei se as pessoas conhecem esse termo bem, que é inadimplência, né? Inadimplência é as pessoas que não pagam, então que atrasam seus empréstimos. Então, hoje o público geral que Acreditar atende é um fundo mais ou menos de 1.200.000. A nossa inadimplência ela é menor que 1% ao mês, então é uma inadimplência relativamente muito baixa, né? Que a gente sabe que existe um teto aí. Se a gente for olhar, não sei como é que está o mercado financeiro hoje, mas eu acho que deve ser bem maiores acho que é as bem taxas. maior também. E com as mulheres é bem menor, viu, Ana? Então, assim, geralmente quando vem atrasar, então é uma questão de doença, né? É uma questão de realmente de dificuldade na produção, mas é um público, assim, muito pontual, assim, que zela bastante pelo seu nome, que cumpre efetivamente, porque dentro da metodologia do Acreditar também a gente faz um plano de investimento, então a gente vai lá na comunidade, conhece o negócio, pergunta quanto é que a pessoa precisa, faz um estudo, ver como é que ela quer investir. E assim, elas fazem a conta, tem uma preocupação de querer realmente saber fazer a conta direitinho.
E é muito importante assim esse acesso. Para você ter uma ideia, eu me lembro de uma outra empreendedora nossa, de como a gente precisa assim poder gerar mais acesso, né? Que quando a gente falou que ela já vendia coisa ambulante, quando a gente falou, olha, você pode acessar para você comprar mais mercadoria, para você ter mais diversidade, para você ter pronta entrega. Aí ela ria assim, né? Ria e achou que não, assim, né? Eu não sei se ela achou que fosse de verdade, que ela pudesse acessar, porque assim, ela era mãe de 2 filhos, ela nunca tinha trabalhado formal, ela não tinha renda, muitas vezes não tem uma conta no banco, então ela achou que não funcionasse. Mas as meninas foram lá e fizeram todo. As meninas que eu digo são as agentes de microcrédito que estão lá na comunidade. Então foi lá, fez o projeto, viu o que ela vendia, viu as mercadorias, perguntou para quem que ela vendia, toda essa etapa que a gente faz. E quando chegou o dia dela ir acreditar para acessar o recurso, ela não acreditava, assim. Aí ela até falou assim, mas tem certeza, fulano, é para mim mesmo, assim, né? E essa surpresa, como se não fosse para ela, mas tem certeza, é para mim, né? E eu lembro que eu fui visitar depois com a gente essa pessoa, e quando eu cheguei lá, ela fez questão de me contar a história de como ela tinha ficado surpresa, que ela achou que não poderia, assim, que porque ela não trabalhou, nunca assim, não tinha nada para dar como garantia, nunca tinha trabalhado formal, não tinha acesso a serviço financeiro, que achou que não podia. E que como tinha sido importante, que ela ficava super orgulhosa de sair com a bolsa, com os produtos para poder vender, né? E a gente não teve nenhuma dificuldade com ela, pelo contrário, assim, ela pagou bem o negócio e ela contando assim como ela tinha se encontrado naquele empreendedorismo, né? Como ela gostava de encontrar as pessoas poder oferecer, como ela se sentia orgulhosa de estar se tornando aquela mulher e que como a gente tinha contribuído, que no começo ela achou assim, ficou com dúvida, achou que não era para ela. E era para ela, né? Para tantas mulheres que tá. O microcrédito ele precisa ser algo que é para tantas pessoas do Brasil afora que tem seu sonho de empreender, né? Que o microcrédito é esse instrumento importante. Aqui no nosso território, em 6 cidades, acreditar que faz isso, mas eu tenho certeza que Brasil afora tem muitas outras. Então é se ver nessa atividade, fazer um bom planejamento, ter uma boa educação financeira faz muita diferença. E é isso. Planeja, vê o recurso certo e vai, né? Que esse recurso é especialmente para as mulheres. E se multiplica, né? Espero que cada vez mais organizações entendam o papel, né, porque muitas organizações, às vezes, ainda atuam numa lógica um pouco mais assistencialista, né? De uma doação aí que acaba, às vezes, até sendo perene, né? E trazendo aí o acesso ao microcrédito, você permite uma independência, né? E com isso você atende a mais pessoas. Então, como ninguém se manifestou aqui, de mandar, acho que nenhuma pergunta, eu vou, Lilian, agradecer novamente seu tempo, parabenizar, acreditar por essas portas abertas, né, por facilitar o acesso, especialmente acesso à informação, né, e acesso ao recurso, e acho que essas duas coisas, quando juntas, é, são uma tremenda ferramenta de transformação social, né, no nível individual e coletivo. Então, obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Seguimos juntas aí que o projeto O Empreender para Educar acabou de começar, então ainda tem muita coisa boa, né, para surgir aí. Pois é, eu que agradeço, muito feliz de poder dividir esse espaço aqui com você e de poder falar de um tema que acho que as pessoas precisam conhecer mais, né, de coisas que acontecem no Brasil e aqui pertinho, como esse trabalho que a Acreditar vem desenvolvendo. Agradecer ao Instituto por acreditar numa temática assim tão importante, né, e né, acreditar no nosso trabalho, né, e fazer junto conosco e está já contribuindo diretamente para a vida de várias pessoas. E é isso, assim, o trabalho que a Acredita faz no território, o trabalho com microcrédito é algo muito fundamental de acontecer, né? O que a gente precisa realmente é cada vez mais estar juntando mais pessoas, assim como juntou essas organizações que estão fazendo esse projeto, para que a gente consiga levar cada vez mais acesso, principalmente nesse momento, né? O Brasil passou por um momento aí de pandemia,
onde os extremos, né, voltaram, assim, a gente vê coisas que a Se gente, né, já tinha acentuaram, com até certeza. superado, né? Então a questão da vulnerabilidade social hoje volta a se acentuar. Então, juntar pessoas, organizações preocupadas, né, em levar acesso e olhando para lugares diferentes do Brasil, que eu acho que é muito importante também, né? Não só ficar olhando para um lugar só e levar esse acesso. A gente sabe, a gente consegue ver hoje, existe pesquisa que aponta quais são o público que é mais vulnerável, as regiões que é. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar. Eu queria só muito agradecer, espero que eu tenha conseguido contar um pouco do que é o microcrédito do trabalho da Acreditar. E eu queria só, assim, quem quiser conhecer mais, já tem o Instagram da Acreditar, tem um site, então é só ir lá e conhecer, né? A gente está em 6 cidades aqui do território, fazendo todo esse trabalho com educação empreendedora, para mulheres, para jovens, falando de educação financeira, também com criança, e ressignificando várias coisas para a gente tornar o nosso território um lugar cada vez melhor de se viver, com acesso à renda, para que a nossa juventude no futuro empreenda e vá, né, cada vez mais transformando suas vidas e de suas comunidades. É isso. Quem quiser conhecer, então, o trabalho também do Soleia, né? Porque aqui a gente fala para duas audiências distintas na live, acho que tem gente que também não conhece, então também convido a todas e todos a seguirem nas redes e a gente vai divulgando ali os resultados do projeto, né? Isso mesmo. Super obrigada, Lilian, e obrigada a todo mundo que participou aqui. Obrigada a Boa vocês. noite, um abraço. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, tchau.